Querida igreja, nessa noite nós temos a alegria de termos aqui conosco Reverendo João Geraldo. Ele está chegando para Brasília agora, veio de Cuiabá e ele assumiu a capelania do Seminário Presbiteriano de Brasília e também professor naquela casa. E desde que ele chegou, ele tem frequentado a nossa igreja, juntamente com a sua esposa, a irmã Luzinete, está ali atrás, queria que ela ficasse em pé, por favor, para a igreja conhecê-la. Muito bem-vinda, irmã Luzinete. Também tem 2 filhos, que é a Raíssa e o Augustus, que já estão participando também dos nossos departamentos. Reverendo João Geraldo, uma alegria tê-lo aqui com a gente. Que Deus o abençoe e o use ricamente em nome de Jesus. Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado, Deus, por este culto, Pai, aonde sentimos a Tua presença. Já fomos tão edificados pelas mensagens cantadas, pela Tua palavra lida. Te louvamos e te agradecemos. Continue falando conosco agora, por meio do Teu servo, que possamos ouvir a Tua voz e receber de Ti o pão vivo dos céus. É a nossa oração que fazemos na Tua dependência, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor nosso Deus. Amém? É uma alegria estar aqui com a vida de cada um de vocês, né? Espero que Deus abençoe profundamente esse nosso tempo para pensarmos um pouco sobre a nossa fé à luz do livro de Judas. Abra lá, antes de Apocalipse, Judas. Muito bem. Judas, verso 1 em diante, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, portanto, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós precisamos de pelo menos 6 momentos para entendermos toda a carta de Judas. Hoje nós teremos o nosso primeiro momento. Eu queria pensar com vocês sobre como batalhar diligentemente pela fé. Na verdade, eu começo com uma ilustração que é conhecida da maioria de nós, onde Jesus caminhava com seus discípulos e dizia, em determinado momento, discípulos, carreguem-me pedras. Como ele disse, nem o tamanho, nem quantas pedras, prevaleceu a lei do menor esforço, cada um pegou um punhado de pedras, colocou no bolso e continuou andando. No final do dia, Jesus Cristo pergunta à vida dos discípulos: aquelas pedras que eu pedi para vocês carregarem para mim, pode dar essas pedras. E eles deram as pedras para Jesus, ele transforma as pedras em pão, e imediatamente Pedro fica angustiado. Se eu soubesse disso, tinha trazido uma pedra maior. No dia seguinte, dito e feito,
Pedro agora já ciente do que vai acontecer, a mesma coisa Jesus diz à vida dos discípulos: carreguem-me pedras. Para variar, Pedro carrega uma baita de uma pedra, aguardando a grande chance de aquilo se transformar num grande pão. Ele era italiano, queria transformar aquilo numa grande pizza. Chegou no final do dia, Jesus, na beira de um precipício, diz à vida dos discípulos: pararam e diga: me dão aquelas pedras que vocês carregaram. Pedro deu aquela grande pedra a Jesus Cristo e ele joga a pedra no abismo. Pedro fica indignado, esperava aquela pedra que se transformasse em pão. E Jesus pergunta para ele: você carregou aquelas pedras para você ou para mim? Se na verdade nós fazemos as coisas que fazemos, Deus tem o direito de fazer com elas aquilo que Ele bem entender. Nessa noite eu tenho uma expectativa de cada um de nós que possamos rever de fato as razões pelas quais nos levam a fazer o que fazemos e a deixar de fazer aquilo que nós não fazemos. Por uma razão muito simples. Quando Judas começa a escrever a carta da igreja, essa carta à igreja, ele diz no verso 3 que ele ia falar sobre uma comum salvação, e ele percebeu que a igreja corria um grande risco, um grande problema. Então ele imediatamente alerta a vida da igreja para que ela não caia naquelas coisas que às vezes nós estamos acostumados e que desde o deserto, desde que nós fomos libertados da terra do Egito, isso se mostra comum, que é aquele quietismo, aquele marasmo, aquele silêncio, por que não dizer aquela indiferença? Indiferença essa que nós podemos olhar na história, no cânon bíblico, no Salmo, quando ele diz que nós não devemos ser como a coruja das ruínas. Que aquela coruja que fica nas ruínas olhando toda a desgraça estabelecida à sua volta e se conforma com aquilo. Ou nós podemos olhar na história da humanidade, por exemplo, Hitler, que literalmente tomou o poder do partido político, na maioria por um voto. E que publicou um livro dizendo o que ele faria exatamente se ele tomasse poder. Quando ele tomou o poder, ele fez aquilo que ele havia dito que faria. Só que as pessoas foram indiferentes àquilo que ele estava fazendo sobre as suas reais intenções. Uma das grandes gafes da história foi quando Hitler assume o poder e 200 pastores aproximadamente disseram naquele momento, numa grande reunião: finalmente agora as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Na verdade, naquele momento, então, Hitler ele vai e mata a vida de muitos maçons, e nós conhecemos a história de que os judeus, aliás, ele mata os ciganos, os judeus, os maçons não fizeram absolutamente nada. Ele volta os seus canhões à vida dos maçons e mata 500 mil maçons. Os ciganos e os judeus não fizeram absolutamente nada. Daí ele volta os seus canhões à vida dos judeus, e foi a vez justamente dos maçons e dos ciganos não fazerem absolutamente nada. Para que os judeus, embora historicamente venham antes aqui nesse momento, não incorram em situações semelhantes de indiferença, de letargia, de olhar, enquanto não mexer no meu calo, isso não tem nada a ver comigo, enquanto os problemas se estabelecerem com as outras pessoas, cada um que cuide das suas dificuldades, enquanto não atingir a minha família, não é algo que eu deva me preocupar. Judas, então, no verso 3, começa a dizer: olha, eu exorto a cada um de vocês a batalharem diligentemente pela fé, porque existem pessoas que estão entrando no meio de vocês de maneira dissimulada e no final das contas vão tentar levar na vida de cada um de vocês a negar o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Ele dá 3 orientações e em outro momento nós veremos as próximas orientações. A primeira delas, que atinge a vida de cada um daqueles irmãos, que eles poderiam lutar diligentemente pela fé, está aí no verso 5. Quando ele diz que lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que Deus, tendo libertado o povo, tirando da terra do Egito, destruiu os que não creram. A primeira orientação de Judas para a igreja batalhar diligentemente pela fé é lutar por credulidade. A pergunta que fica é: qual é a incredulidade da qual Judas faz menção a respeito de nossos irmãos do passado?
Há pelo menos 2 momentos bastante interessantes na vida desses irmãos. O primeiro deles, certamente, é quando os espias foram colocados para espiar a terra. 12 príncipes foram colocados para espiar a terra prometida, que diz o texto, Deus havia prometido que daria a vida do seu povo. Eles voltaram com o fruto daquela terra, romãs, figos, uvas, e disseram, nossa, cada príncipe disse, de fato a terra mana leite e mel. Só tem um problema, que tem gente lá que a gente não vai dar conta. Na verdade, diante dos filhos de Israel, os 10 espias infamaram aqueles que haviam espiado, e literalmente Israel se abateu e chorou durante toda aquela noite. Porque afinal de contas parece que aquilo que Deus havia prometido, ele não vai dar conta de cumprir. Israel murmurou contra Moisés e contra Arão e disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Alguns até sequer murmuraram, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Está lá em Números capítulo 14. Depois disso, como se não bastasse aquela incredulidade, ele diz a toda a congregação e os 10 espias, infamando todo mundo para que apedrejassem Josué e Calebe. Aí Deus diz assim, até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Quando ele vai dizer dessa incredulidade, a sentença foi essa, ele ia matar todo mundo, todo mundo do povo de Israel. E Moisés intervém e diz, não faz isso, porque o Senhor prometeu que haveria de dar a terra. E as pessoas lá fora vão dizer que o Senhor não teve capacidade de sustentá-los e fazê-los, introduzi-los na terra prometida. E Deus diz, então eu não vou fazer. Entretanto, tomou-lhe o Senhor, seguindo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. 10 vezes. Não é o tipo de incredulidade a respeito da suposta inexistência de Deus. Aquela incredulidade de que alguns tentam sustentar como se Deus não existisse, as coisas podem ser explicadas em termos de causa e efeito. Não. Nas pragas, à medida que Moisés se colocou, ele coloca aquele bordão que se transforma numa serpente, e os magos então repetem aquele tipo de coisa, e a serpente de Moisés engole a serpente dos magos. Na primeira praga, Moisés transforma a água em sangue, os magos também transformam a água em sangue. Na segunda praga, Moisés manda as rãs e eles também repetem a mesma praga. Na terceira praga, Deus manda os piolhos e os magos de Faraó não conseguiram repetir. E eles, ímpios, disseram, isso nós não conseguimos reproduzir porque é o dedo de Deus. Até as pessoas ímpias, até aqueles que andavam em rebeldia com Deus, sabiam absolutamente da existência dele. Nunca o povo de Deus incorreu num problema tão grave como esse, a respeito da suposta inexistência de Deus. Nós acreditamos que Deus é o nosso libertador. Mas parece que essa situação de incredulidade é a incredulidade de que Deus é capaz de cumprir aquilo que Ele prometeu à vida de cada um de nós. Quando nós não descansamos nas promessas de Deus, quando nós não acreditamos, não damos crédito àquilo que Deus falou, colocando o nosso coração na presença dEle, na certeza de que o que Ele falou Ele vai cumprir, essa foi uma das razões porque ele diz, Judas, que eles não creram, e para que isso não se repetisse na história de Judas, olha para o passado. Porque a segunda coisa, as 10 vezes que ele faz menção a Moisés, lá em Números capítulo 14, são as vezes em que Deus literalmente vai sustentar a vida daquele povo. Olha, vocês não têm maná, como nós vimos hoje de manhã, não, vocês não têm comida, eu dou maná para vocês. Ah, mas não tem água, eu dou água para vocês. Ah, mas não tem comida, eu vou dar comida para vocês. Mas não tem carne, eu dou carne para vocês. E repetidamente o povo de Israel desconfia de que Deus não é capaz de sustentá-lo. Nenhum deles disse que Deus não havia libertado. Mas a maioria deles
Na verdade, a quantidade é de que 603.550, diz os primeiros censos, de homens de 20 anos para cima prontos para a guerra. Deus disse, e aí a gente faz a multiplicação de 603 vezes 2, uma mulher para cada homem, todo mundo concorda que aqui seria, no mínimo, 1.200.000 pessoas. Eu não acredito que Deus vai dar conta. Não acredito que Deus vai se lembrar de mim. Não acredito que Deus, num grande acampamento, que aproximadamente, coloca sua mente naquele lugar, no deserto, alguns fazem a conta de 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas que saíram sem se preparar para sair, que comeram pães sem fermento, que é justamente o povo do Egito empurrando a vida deles, dada as pragas que Deus estava mandando. Quase 6 milhões de pessoas, que diz o texto, que não prepararam para si provisões. Então eles estão lá no meio do deserto, Deus está sustentando a vida de cada um deles, e diz Números capítulo 14, que repetidamente eles não acreditam na sustentação de Deus. Como é que isso se manifesta? Não só na murmuração, mas quando Deus diz, pode pegar maná todo dia, um pouco para cada dia, eles vão lá e pegam 2, porção dobrada, e aí apodrece. Eu disse para vocês que eu vou sustentar a vida de vocês. Aí chega final de semana e ele diz, vai lá e pega dobrado. Tinha gente que pegava mais, apodrecia o maná, porque desconfiava de que Deus era capaz de sustentá-los. Eu me lembro certa vez, nós numa janta lá no Paraná, minha filha Raíssa era pequenininha, isso eu posso falar, não tem problema, né? A Raíssa perguntou, olhou para, como as crianças fazem, olhou para o nosso prato de comida na mesa e disse assim, pai, não vai dar. E aí eu disse para ela assim, filha, é suficiente. E ela disse assim, tá bom. Continuou andando, ela perguntou assim, pai, posso fazer uma pergunta? Eu digo, pode, filho. O que é suficiente? Eu não sei se você consegue se colocar naquele lugar de 6 milhões de pessoas, o filho perguntando para o pai, vai ter comida amanhã? Ele diz, não, filho, vai ter. Deus, você acha que Deus está preocupado comigo? Eu nem sou conhecido de todo mundo. Eu sou absolutamente insignificante socialmente. Vai lá e pega a porção dobrada. A pressão da vida dos filhos. Nós não temos onde plantar, nós não temos onde colher. Deus não vai perceber as coisas porque nós somos pequenos. Aliás, quando Ló foi ser libertado, ele perguntou à vida daqueles camaradas, os anjos, dizendo, eu posso ir para a cidade de Zoar? Não era para Zoar, mas era para ir para a cidade de Zoar. E a razão de Ló para ir para a cidade de Zoar, ele diz, porque afinal de contas é uma cidade pequena. Deus está preocupado com as grandes coisas. Deus supostamente não está preocupado com uma cidade chamada Zoar. Você acha que Deus está preocupado com Moisés, com Arão, com Miriam, com as pessoas que são da liderança, que aparecem, que têm grandes responsabilidades, que são públicas, mas meu nome nem apareceu aí, eu sou absolutamente insignificante. 1.200.000 pessoas. Isso dá aproximadamente, dividindo por 38 anos, vai dar quase 90 mortes por dia, durante 40 anos. Parece que isso é tão comum que o próprio autor aos Hebreus repete essa história dos nossos irmãos do passado. Cuidado para vocês não serem crédulos, não a respeito de Deus, o nosso libertador, mas a respeito de Deus, o nosso sustentador. 90 pessoas por dia. Você consegue imaginar isso? Tem gente que é tão chato, mas tão chato, que na época tinha até uma profissão, eram as carpideiras profissionais que ia lá chorar, porque se não te pagasse para alguém chorar, ninguém ia chorar. Fulano morreu, graças a Deus. Mas 90 pessoas quando morrem, a gente participou aí de um evento que foi a morte daquelas pessoas dos jogadores de futebol, 250 pessoas. Isso dali daria 3 dias de morte no meio do povo de Israel. E toda aquela comoção que até hoje nós falamos disso, tentamos fazer homenagem. Agora consegue imaginar no seu coração, 90 pessoas morreram hoje. Uma semana depois, 90 pessoas cada dia. Meu Deus, o negócio está meio acelerado, essa senha. E depois, 5 meses depois, mais 90 pessoas. Todos os dias, 1 ano depois, 1 ano e meio depois, 2 anos, 3 anos e meio. Todos os dias, 90 pessoas. Parece que a bruxa está solta, ninguém segura. É uma fila que anda acelerada. Que dera o INSS funcionasse dessa forma, absolutamente acelerado.
E ele desafia a vida dos irmãos. Olha, aqueles que são indivíduos que entram com dissimulação para transformar em libertinagem a graça de Deus, eles, cuidado, não se engane, porque se eles levarem vocês a negarem o nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos irmãos do passado tentaram fazer isso e foram destruídos. Todos aqueles que se colocaram de maneira incrédula a respeito da capacidade de Deus de sustentá-los, eles foram punidos. Senhor, eu já levei este meu filho, a vida dos seus discípulos, e eles não deram conta. E Jesus diz, geração incrédula e perversa, até quando eles vão sofrer de maneira desnecessária? Eu estou no meio deles. Jesus estava lá no barco, Jesus havia dito no começo daquela turbulência por qual eles passaram, entra no barco que nós vamos chegar lá do outro lado. Jesus já havia dito que ia chegar do outro lado. Mas eles absolutamente apavorados, nós vamos morrer, e Jesus critica porque eles tinham uma fé muito pequena, porque Jesus estava com eles. A incredulidade a respeito da existência de Deus não creio que seja um problema na vida de cada um de nós, mas a incredulidade a respeito de Deus ser o nosso sustentador, me parece que isso é muito comum. E a carta de Judas é literalmente um apelo e um desafio para nós revermos a nossa postura de credulidade diante de Deus e buscarmos imitar não a vida desses irmãos que foram incrédulos, mas a vida de outros nossos irmãos que foram crédulos. Como a vida de Enoque, que diz a Bíblia que o pai não andava com Deus, o filho de Enoque não andava com Deus, mas a Bíblia diz que Enoque andava com Deus a despeito da sua família. Muitos de nós vimos na igreja com famílias como nós gostaríamos de ter os nossos pais, os nossos filhos, os nossos tios e sobrinhos, como nós gostaríamos de sair deste momento maravilhoso, irmos para casa e jantarmos juntos para comemorarmos tudo aquilo que nós temos aprendido e a graça de Deus se manifestarmos no nosso meio, mas nem sempre isso é a história de todos nós. Enoque acreditava em Deus, era um homem de fé, crédulo, apesar da sua família. A vida não só de Enoque, mas a vida de Daniel. Daniel foi preso aos 14 anos, isso é fé. Ele foi considerado por 3 gerações, 3 dinastias diferentes, como um homem absolutamente singular, e mais de 30 anos depois, 30 anos depois, você pega o texto da vida de Daniel, quando ele diz assim, ele foi orar como ele costumava fazer, ali já havia se passado mais de 30 anos, quando Daniel orava todos os dias, como ele costumava fazer, sem que absolutamente nada acontecesse para mudar a sua realidade. Isso é fé. Não é fé quando Deus não fala de uma semana para outra. Não é fé quando Deus não faz um milagre no ano de 2018. É fé quando a gente não enxerga absolutamente nenhum movimento celestial. É fé quando a gente não vê nenhuma intervenção do céu sobre as nossas inquietações. É fé quando todas as coisas estão dizendo que os céus estão cinzas. Parece que as nossas orações não chegam até lá. Isso é fé. É fé como a vida de nosso irmão Jó, quando passou por todas aquelas circunstâncias e perdeu os seus amigos a despeito da sua família, e ele não teve nenhum sinal sequer de que aquelas coisas mudariam, mas naquela circunstância onde ele estava absolutamente debilitado, seus amigos não o reconheciam, ele não tinha força sequer para tirar os animais que lambiam as úlceras, é naquela circunstância, sem ter nenhum movimento da parte celestial, que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Isso é fé. É fé apesar da família, é fé apesar do silêncio, e é fé apesar de todas as circunstâncias, não somente favoráveis, não somente circunstâncias de silêncio, mas quando as coisas estão ventando contra nós. A gente vem na igreja e perde o emprego. Aí a gente vem na igreja e começa a passar dificuldade. Aí vem na igreja e bate o carro. Aí vem na igreja e alguém fica doente. Aí as pessoas começam a dizer, joga um sal grosso aí por trás, põe a vassoura atrás da porta, porque alguma coisa está errada. Porque crer quando as circunstâncias estão favoráveis, isso é fácil. Crer quando Deus está em silêncio, isso é mais difícil. Agora, crer quando todas as circunstâncias não apontam para o cuidado de Deus para nós, e sem que haja nenhuma possibilidade de olhar para isso e ver que isso vai mudar, isso é só os crentes fazem isso. Mas fé ainda, a gente olha a vida de José, um homem absolutamente singular, José do Egito, onde ele foi traído pelos seus irmãos. Você já foi traído pela sua família?
A família não vir na igreja com você é uma coisa, a família te dedurar e ferrar com você é outra. A família impor alguma coisa sobre você que na vida do caso de José, literalmente ele ficou todos aqueles anos sem a presença de seu pai. Um homem que depois é levado para o Egito, ele faz de tudo na vida na casa de Potifar. Potifar tinha o maior carinho pela vida dele, ele cuidava de tudo e agora sequer Potifar, quando teve a notícia de que José supostamente teria tocado na mulher dele, ele sequer tem alguma entrevista para dizer: José, o que aconteceu? Eu confio em você, tanto confiei que coloquei a minha casa debaixo da sua autoridade. Ele foi abandonado pela vida de Potifar, acusado por uma coisa que ele não fez, colocado na prisão. É fácil, com 18 anos de idade, colocado na prisão sem que ele soubesse ou tivesse alguma possibilidade de que aquela circunstância ia mudar. E esquecido pelo camarada, pelo copeiro, quando ele foi: lembra de mim. E o camarada se esqueceu dele e foi se lembrar 2 anos depois. A despeito de todos esses abandonos e traições, José é um grande exemplo de um homem de fé. Enoque, Daniel, Jó e José. Homens que demonstram que é possível nós não repetirmos o erro de nossos irmãos do passado, 1 Coríntios capítulo 10, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que nós não repitamos os erros de nossos irmãos. Porque Judas, quando diz que a gente deve lutar e batalhar diligentemente pela fé, a primeira coisa que ele diz é: lute por credulidade. Quem sabe precisamos fazer mais orações, como a vida daquele homem que se coloca diante de Jesus Cristo. Se pode, eu digo: se posso. Você não sabe com quem você está andando? Eu digo: eu posso. E ele diz assim: então me ajuda na minha falta de fé. E já que eu tenho uma perspectiva, de que cada um de nós possa rever como nós andamos diante de Deus, essa é a primeira coisa que eu gostaria de perguntar a cada um de nós. Nós acreditamos em Jesus Cristo como nosso libertador. A gente também acredita em Jesus Cristo como nosso sustentador? Porque batalhar diligentemente pela fé é isso, pedir mais credulidade de que Deus vai sustentar a vida de todos nós. A segunda coisa, não só lutar por credulidade, mas também lutar por humildade. Está aí no verso 6. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Todo mundo concorda aqui que é uma menção à queda de Satanás e seus anjos. Quando ele diz que eles não guardaram, literalmente eles não ficaram dentro dos limites da sua autoridade. Eles não conservaram a posição de autoridade que Deus colocou na vida deles. João Calvino literalmente compara eles como se fossem guardas que foram colocados em determinada posição e foram desertores, abandonaram a sua posição por insatisfação. Insatisfação indevida, insatisfação desnecessária, insatisfação sem fundamento, insatisfação sem base para justificar aquele tipo de postura. É um tipo de postura de rebeldia que Deus não espera da vida daqueles que são seus, da vida daqueles que andam com Ele. Pelo contrário, eles abandonaram, eles não guardaram o lugar de autoridade, não gostaram da maneira como Deus governava o coração de cada um deles e eles se rebelaram. Não quero mais, não gostei de ficar aqui, vou embora. E eles foram expulsos e foram embora também voluntariamente. A Bíblia diz que Jesus veio de maneira voluntária, mas ele também diz que Jesus veio enviado do Pai. As duas coisas são verdadeiras. Do mesmo jeito que aqui, as duas coisas são verdadeiras. Foram expulsos da presença de Deus, mas também saíram da presença de Deus porque quiseram sair. Bem diferente de outros anjos, que todos nós concordamos, quando Jesus Cristo faz a oração do Pai Nosso e diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que Jesus Cristo espera nessa oração é ensinar a vida de cada um de nós que os anjos não caídos são modelos de obediência à vida de todos nós e que nós deveríamos obedecer à vontade de Deus aqui na terra do mesmo jeito que os anjos não caídos obedecem à vontade de Deus lá nos céus. O salmista diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Está registrado que eles são modelos de obediência para nós. Você já imaginou
Quando Satanás tenta a Eva, tinha duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eles comem a árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles ganhariam a imperdibilidade da vida no estado de queda, sem nenhuma possibilidade de Deus então mudar. Deus então diz, anjo, vai lá e resolve a parada. Fica lá na frente. Eles foram expulsos e Deus colocou arcanjos na presença para que eles não voltassem. Agora, já imaginou se esses anos... Eu vou falar isso porque, né, eu sou da Bahia, não, mas eu morei 15 anos na Bahia, me criei lá, minha criação de lá, então posso falar. Já pensou se os anjos fossem baianos? Vai lá, guarda lá a entrada que não é para deixar ninguém entrar. Calma aí, meu rei, que pressa é essa? Que violência, acordou nervoso. Vai lá, rapaz, os caras vão entrar lá, eles voltaram e vão comer do fruto da árvore da vida e vão ganhar a imperdibilidade da vida. Calma aí, já estou indo. Não me apurre, não empurra, não. Vai junto com o outro. Vai, anjo, vai dois de vocês para chegar lá. Pô, tinha que ser eu, vai você, meu rei, você me enfiou na sua furada. E aí vai os anjos com toda aquela maledicência. Não foi isso que aconteceu, Deus manda e ele vai. Diz o texto de Daniel que Deus coloca a vida do anjo Miguel para proteger os seus no último dia. Olha a dificuldade na vida da igreja. Vai lá, resolve e eles vão. E um dos anjos se coloca diante de Daniel e ele diz, Daniel, me desculpe, eu cheguei um pouco atrasado, mas na verdade porque eu estava atendendo às suas orações e tinha uma briga enorme celestial e eu estava lá batalhando. Os anjos são pessoas, são seres pessoais, melhor dizendo, de absoluta credibilidade, porque eles atendem à vontade de Deus de maneira imediata. Quando o anjo vai se colocar na frente de Zacarias, e ele diz, olha, finalmente a sua oração foi ouvida. Que oração? Aquela oração que Zacarias fazia há muito tempo, há muitos anos, porque no texto de Lucas diz que a sua mulher já havia deixado de menstruar, ela já era uma mulher idosa, não havia possibilidade mais de ter filhos, como é o sonho das pessoas de terem filhos, os casais pelo menos, casais casados de homem e mulher. É bom explicar, né? Ele diz, a sua oração foi ouvida. Quase que eu me coloco na vida de Zacarias e diz assim, agora? Agora que eu fiquei velho? E aí o anjo diz assim, vem cá, você está achando que está falando com igual? Eu sou o camarada que sirvo no altar do Senhor, você não fala assim comigo. Só por causa disso você vai ficar em silêncio, não vai falar absolutamente nada, nem compartilhar dessa alegria. Ele saiu de lá, que eram homens piedosos. Saiu de lá e ficou em silêncio. E aí eles perceberam que Deus havia falado com ele. A incredulidade pode ser algo muito forte, mas a rebeldia pode ser algo mais forte ainda na vida de todos nós. Não devemos imitar a vida dos anjos que caíram, que não guardaram o seu estado original, que ficaram insatisfeitos. Devemos imitar, sim, a vida daqueles anjos que se encontram do mesmo jeito que foram criados. Aqueles anjos que, diferentemente desses, obedecem perfeitamente à vontade de Deus. Então, ainda que todas as pessoas à nossa volta, elas literalmente abandonem o Senhor e não andem na presença dEle, ainda assim nós devemos olhar para o céu e perceber que tem anjos que são modelos de obediência à vida de cada um de nós. Humildade, é isso que faltou à vida de Satanás. Humildade. O texto de Paulo diz que a gente não deve eleger a vida de neófitos na fé, justamente para que eles não incorram na condenação do diabo e se ensoberbeçam. O grande problema nosso é falta de humildade. A humildade que, por definição, pode ser colocada como eu sei que sozinho eu não faço tudo. Eu sei que eu e outra pessoa podemos fazer aquilo que eu não consigo fazer. Eu sei que duas pessoas fazem mais do que uma, mas duas pessoas não fazem aquilo que todos nós juntos podemos fazer. E mais do que isso, nem todo mundo junto é capaz de fazer aquilo que poderia ser feito por todos nós. Então, humildade é eu reconhecer o meu valor, mas reconhecer o valor de cada uma das pessoas que Deus coloca à minha volta, diferentemente de Satanás. Humildade é exatamente a primeira ação que o Espírito de Deus traz sobre a vida daquele que ele invade. Romanos capítulo 12. A Bíblia nos diz que, literalmente, quando Deus invade, nós cultuamos a Deus, experimentamos a sua boa, agradável e perfeita, ele diz assim, cada um pense de si com moderação.
Então, a primeira ação do Espírito de Deus na vida de todos aqueles a quem ele abraça, invade, mora, não é uma percepção diferente sobre a sociedade, uma percepção diferente sobre os nossos irmãos, uma percepção diferente sobre a economia ou o sistema político, mas é uma percepção diferente sobre quem nós somos. É literalmente nos colocando no nosso lugar. Olha para a vida das pessoas. Isaías, nossa, eu sou pecador. Pedro disse, afasta de mim porque eu errei. Todos os grandes homens de Deus e mulheres, quando se colocam na presença de Jesus Cristo, a primeira intervenção que eles têm é literalmente perceber o quão pecadores e não merecedores da presença de Deus cada um deles são. Então a intervenção de Deus deveria ser não só por mais credulidade, isso nós devemos orar, mas a intervenção de Deus nós deveríamos lutar por mais humildade, considerando os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Mas pode prestar atenção, que logo depois de em Romanos capítulo 12, ele falar sobre isso, ele começa a falar da distribuição dos dons. Sabe por quê? Porque a grande dificuldade na vida da igreja, no trabalho da igreja, é que estas coisas não são praticadas com facilidade pela vida de cada um de nós. Nós gostamos de ser aquilo que o outro é, nós gostamos de ocupar o lugar que o outro ocupa, nós não ficamos satisfeitos com aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de nós, e assim como Satanás não guardou e saiu do seu lugar, nós também não guardamos e temos dificuldade de olhar para a vida de nosso irmão e considerá-lo superior a nós. Quando isso fizer, não é à toa que ele começa a sua carta, no verso 1, dizendo aqui é Judas, servo de Jesus Cristo. Tiago, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo, prisioneiro de Jesus Cristo. Olhe para a vida de seu irmão e diga assim, eu sou servo de Jesus Cristo. Você é superior a mim. Diga isso à vida de seu irmão. Eu sou servo de Jesus Cristo e você é superior a mim. A gente tem dificuldade de reconhecer isso. Lutar por credulidade, lutar por humildade, mas por fim ele diz lutar por uma boa sexualidade. Diz aí no verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. O grande problema na vida daquelas pessoas é que os libertinos, como eles são chamados pela vida de Judas, vão tentar conduzir a vida das pessoas para práticas sexuais ilícitas. Não tem jeito, nós não podemos pensar do jeito que queremos, nós não temos liberdade para usar o corpo do jeito que gostaríamos, pecaminosamente falando. Lutar por uma boa sexualidade é algo que todos nós deveríamos prestar atenção. Deus nos fez seres sexuados. Deus nos fez seres que são servos dele. Mas Satanás não guarda o seu estado original, do mesmo jeito que as pessoas em Sodoma e Gomorra não guardam a sua sexualidade. Um tem problemas com a autoridade e o outro tem problemas de aceitar o jeito de usar o próprio corpo. Não dá para imaginar que existe algum tipo de espiritualidade que pode ser exercida à parte do nosso corpo. Há dois tipos de pensamento básicos que eles vão ser repetidos em Apocalipse a respeito do uso do nosso corpo. O primeiro deles é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, já que a gente é pecador, para ter mais graça, vamos pecar mais. É óbvio que esse pensamento é falacioso, mas estava rodando na vida da igreja. Segundo pensamento é o pensamento maniqueísta, que muitos têm na vida da igreja. Aquela ideia de que o espírito, as coisas abstratas são boas, mas as coisas concretas, físicas, são ruins. Então Deus está preocupado em salvar o meu espírito, mas não está preocupado em salvar o meu corpo. Então você faz o que quiser com o seu corpo, mas o seu espírito você tem que cuidar dele, porque a salvação está no espírito e não no corpo. Esse é outro tipo de pensamento equivocado. Uma das razões para Jesus Cristo se encarnar é exatamente porque a salvação é no corpo. Ele diz logo depois da ressurreição, toca aqui, para você ver que sou eu com feridas no corpo. Ele chega na vida dos discípulos, quando eles estavam pescando, Pedro e mais 7, e diz assim, que Jesus tinha preparado um banquete,
e ele estava lá comendo peixe junto com a vida de seus discípulos depois. Porque a salvação é da alma, mas a salvação é do corpo, porque a salvação é do homem como um todo. E nós somos constituídos de duas partes, parte invisível e parte visível, parte abstrata e parte concreta, parte que vemos e parte que não vemos. As duas coisas são alvos da graça de Deus na vida de todos nós. Então, quando a gente fala de santificação, a gente precisa prestar atenção no uso das duas coisas, porque elas são inseparáveis para Deus. O uso de uma boa sexualidade. E aqui eu falo não é só para jovens. Porque as pessoas dizem assim, pastor, vamos falar para a vida dos jovens? Vamos falar de sexualidade? Então, os jovens exercem sexualidade e às vezes erram nisso, mas só os jovens. Se fosse assim, não tinha adultério com quem é casado. Se fosse assim, não havia preocupação com quem é viúvo, com quem é separado, com quem é desquitado. Todos nós que estamos na possibilidade do pleno exercício da sexualidade, vamos precisar prestar atenção no uso do nosso corpo, onde o único lugar colocado por Deus para exercermos a nossa sexualidade de maneira sadia é dentro do casamento, homem e mulher casados. Então ele diz, ao invés de repetir o erro de nossos irmãos do passado, se inflamando na sua sexualidade, ao invés de fazer isso, presta atenção na maneira como vocês usam o corpo de vocês. Há outras indicações na Bíblia, não só do uso do corpo em relação à sexualidade, mas o uso do corpo em relação à comida, né, de ser glutão, mete uma faca nos seus dentes. O povo não deveria ser conhecido dizendo, olha, a gente ora pouco, mas come bastante, né, que o povo presbiteriano é gente que sabe comer, não festa, mas gosta de bastante comida. Nós deveríamos ter moderação em todas as coisas, tudo aquilo que envolve o uso do nosso corpo, porque o nosso corpo literalmente é alvo da ressurreição, é alvo da graça, é alvo da regeneração de Deus, e nós vamos para o céu de corpo e alma, que na verdade o céu vai ser aqui na terra. Romanos capítulo 8. A pergunta que fica, não tem jeito. Graças a Deus, não Judas, mas outras pessoas fazem menção também. Traz o corpo para o exercício da espiritualidade. Percebe que todas essas coisas ditas por Judas estão abertas e são possíveis de ser exercidas por todos nós. Credulidade desde o menor até o maior, humildade desde o menor até o maior e sexualidade desde o menor que pode praticar até o maior. São coisas que estão acessíveis a mim e a você. Então, em nome de Jesus, se nós queremos batalhar diligentemente pela fé, devemos colocar o nosso coração na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós cantamos várias vezes. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso libertador, mas Ele é o nosso sustentador, Ele é o nosso governador, e Ele é a base da nossa moralidade. Só conseguimos andar adiante se literalmente Ele guardar a vida de cada um de nós, colocando fé e aumentando a nossa fé. Só conseguimos andar adiante se nos colocarmos com humildade, reconhecendo o nosso lugar na presença do Senhor. Só conseguimos andar adiante se literalmente prestarmos atenção no exercício da sexualidade, porque ele diz, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas não prestaram atenção nisso. Na verdade, o erro da sexualidade começa lá no começo. Primeiro pecado, assassinato. Segundo pecado, poligamia, sexualidade errada. Já desde o começo a sexualidade foi um problema na vida do ser humano depois da queda, não é como todas as outras áreas. Então o que ele diz? Presta atenção no uso do seu corpo. Se assim nós o fizermos, se não fizermos, Deus destruiu os irmãos do passado, Deus puniu a vida dos anjos e puniu a vida de Sodoma e Gomorra. Vai punir a vida dos libertinos e de todos aqueles que querem andar na mesma linha desses libertinos. Como não é o nosso caso, para não sermos letárgicos, para não cairmos na mesmice, o que é que Deus espera de todos nós? Que sejamos então fiéis, sejamos crédulos, sejamos humildes e exerçamos todos nós uma boa sexualidade. Vamos orar, pedindo a graça de Deus, para que em nome de Jesus, cada um de nós nessa noite possa pensar nisso. Como anda a sua fé? Em Deus como sustentador. Como anda a sua satisfação? Em Deus ser o nosso governador. E como anda a nossa sexualidade?
busquemos todos nós uma boa sexualidade. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra é tão clara à vida de todos nós. Obrigado porque nela aprendemos que precisamos batalhar pela fé. Há coisas que todos nós podemos e devemos fazer, que independe de dinheiro, que independe de trabalho, que depende mais das posturas do nosso coração. Se existe alguém aqui com dificuldades em cada uma dessas áreas, ó Espírito Santo de Deus, aumenta-nos a fé. Ajuda-nos a crermos mais, a descansarmos nas promessas de Deus, para que nada, absolutamente nada, possa desviar o nosso coração da Tua presença. Se há alguém aqui titubeando na fé, se há alguém aqui, ó Deus, ansioso, achando que Deus, o Senhor não vai sustentá-lo, ajuda-nos, ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se existe alguém aqui lutando, ó Pai, por falta de humildade, se existe alguém aqui que tem inclinação para a soberba, ajuda-nos, ó Deus, para que todos nós possamos nos enxergar como servos. Trabalha no nosso coração, para que nos ajude a pensarmos com moderação sobre nós. Se há alguém aqui, ó Deus, em nome de Jesus, saiamos todos mais humildes, como nosso Senhor era, humilde e manso de coração. Também se existe alguém aqui com dificuldade no exercício da sexualidade, isso não é novo, Pai. Na história do Seu povo, sempre tivemos essas dificuldades, mas também tivemos o livramento e a bênção do Senhor para exercermos ela de maneira saudável, salutar, para que não repitamos os erros de Sodoma e Gomorra, para que não façamos aquilo que os nossos irmãos fizeram. Pelo contrário, que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoar os casamentos, abençoar as famílias, abençoar aqueles que estão em busca do casamento, para que se guardem, e aqueles casados para que continuem se guardando, para que eles experimentem a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor no exercício da boa sexualidade dentro do casamento. Dá graça, Pai, em nome de Jesus. Se existe alguém com fraqueza nessa área, pedimos a Tua intervenção, para que sejamos todos nós mais crédulos, humildes e exercendo essa boa sexualidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.